A religião do Egito entra na vida dos escravos hebreus. Por que Moisés não reconheceu Deus na sarça ardente? São essas e outras dúvidas que você vai tirar neste momento. Presta bem atenção, fica no vídeo até o final. E o link da entrevista completa está aqui na descrição. Que Deus te abençoe. Na questão da religião, porque a gente também, quando passa-se muitos anos sem proclamar alguma coisa, você se esquece daquilo. Então nós estamos falando de um período aí de que seja 400 ou que seja 200 e poucos anos. É muito tempo. É muito tempo para eles esquecerem quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A religião do Egito entra então nesses escravos hebreus? Entra até também em forma de cultura. E para responder a sua pergunta, até vou colocar um outro detalhe aqui. Como Deus é sábio e paciente de conversar com o ser humano na cultura que ele está. Eu costumo brincar que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então vou dar um exemplo como é que ela entrou. Quando Moisés ouve a voz de Deus na sarça ardente, ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Então ele não sabia. Não sabia que Deus era. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vá ao povo. Mas qual que é o teu nome para eu falar para eles? Então realmente o povo tinha perdido muita coisa. Com exceção do nome de Joquebed, nós não temos nomes teofóricos com o nome sagrado do Deus hebreu entre os hebreus ali. Só vai aparecer mais tarde. Parece que eles tinham perdido muito mesmo. Quando eles estão lá no Egito, pouco tempo depois do Êxodo, o Arão faz o bezerro de ouro e fala, estes são os teus deuses. E eles identificaram e foram. Tá certo? Nós temos também muitos exemplos de cultura egípcia ainda arraigada no povo. Agora, olha que interessante. Quando Deus aparece para Moisés, vocês se lembram qual foi a primeira ordem que Deus deu para Moisés no deserto? Tire as sandálias dos seus pés que está em território santo. Interessante. Isso só aconteceu mais uma vez na Bíblia com Josué. Fora disso, nenhuma outra vez Deus ordenou alguém tirar sapato em sua presença. Eu não conheço nenhuma igreja cristã, talvez até tenha alguma, que tem que tirar o sapato para ir ao culto. Tem. Não no Brasil. Não no Brasil, né? Lá no... A gente esteve no Paquistão no passado. Sim. Por causa da cultura paquistanesa. Tira o sapato. Tira o sapato, porque a cultura é assim. Você tira o sim. sapato para entrar na casa da pessoa também, tudo. Mas ali é mais um uso e costume. Sim. Mas em termos doutrinários, não há. Não lembro Mas de não nenhuma. está na Bíblia? Por quê? Bom, vamos lá. Na cultura egípcia, inclusive eu tenho aqui a paleta de Narmer desenhada, que mostra o Narmer justamente em pé diante de uma divindade, que é o deus Horus. Talvez esse aqui vai ficar difícil de mostrar, porque o desenho está pequeno, mas o pessoal pode ver depois, quando adquirir o livro. Vai ter o Narmer aqui, ele está diante do deus Horus. Aqui, olha. Talvez, não sei se o pessoal vai conseguir ver. Ver se consegue dar um zoom in. Pegou aí, Gustavo? Joga um pouquinho para cima. Aí, pegou. Pegou? Esse, o Narmer, vocês vão perceber que o Narmer ele está diante do deus Horus, aqui, que é o deus pássaro, e ele está descalço, e atrás dele está o empregado dele segurando as sandálias dele. Essa pedra aqui ilustra o que acontece na cultura egípcia. Nós temos outros exemplares, essa não é a única não, onde diante de uma divindade você tem que tirar o seu sapato para reconhecer que é um Deus que está falando com você. Mas isso é cultura egípcia. Como Moisés foi criado na cultura do Egito, Deus falou assim, Moisés, tira o seu sapato. Esse detalhe de tira o seu sapato é porque se Deus não desse essa ordem, Moisés ia pensar que a voz poderia ser de um gênio do deserto, um demônio, um fantasma, qualquer coisa. Qualquer outros deuses também que ele já tinha conhecido o tempo que ele passou no Egito. Então Deus falou com ele de uma maneira egípcia, tira o sandália. Então é Deus. Sabe? É como se você chegasse de chapéu e Deus falasse assim, tira o chapéu. Fala direito comigo. Desculpa, Senhor. Você entendeu? Então Deus mandou. Pra você ver, o próprio Moisés estava arraigado. Existem várias palavras e expressões que estão no livro do Êxodo que são palavras egípcias. Cesto, vime, junco. O próprio nome de Moisés, Miriam, são nomes egípcios, não são nomes hebreus. Quando Moisés, uma expressão muito clara que tinha no Egito, é assim, apagar o nome do inimigo é dar morte eterna para ele. Essa é uma expressão idiomática egípcia.
eu vou apagar o seu Tira nome. o nome dele da Significa história. que você vai ter morte, você não vai ter nem vida depois do túmulo. É aquele negócio que, quando o nome não é mencionado, a pessoa na vida, que eles acreditavam, vida após a morte, não vai receber pão e cerveja, é isso? Exatamente. Não podia mencionar o nome. Ah, Entendeu? Então eles pegavam e não pronunciavam. E há casos, por exemplo, quando Tutmosis III assume o poder, ele manda apagar dos cartuchos o nome da Hatshepsut. A gente tem no Egito vários lugares que o cartucho está apagado. Na época de Ramsés III, você tem o complô do harém, que quando Ramsés III descobre que a mulher dele queria matá-lo. Então ele manda punir a ela e a todos os envolvidos, e quando ele vai narrar a história, ele não conta o nome dos indivíduos. Ele fala o seguinte, porque o Nefer-Murra, o malvado de Tebas, o desgraçado do Nilo, ele não fala o nome da pessoa. não fala o nome. Coloca um Escreve chamamento de vermelho pra e põe um ele. chamamento. E nos cartuchos que aparecia o nome da mulher, cartucho o nome está apagado. Olha como é que isso influenciou Moisés. Quando ele está diante de Deus, angustiado, porque Deus falou, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer outro povo a partir de você. Aí ele vira e fala assim, não, senhor, não faça isso não. Perdoa esse povo ou apaga o meu nome do livro que o senhor escreveu. Teme morte eterna. Que era a cultura egípcia, estava Que era a arraigada cultura egípcia, nele. estava arraigada. Então teve sim essa confluência, e Deus aos pouquinhos foi, letra A, apagando a cultura egípcia. Letra B, aquilo que não ia atrapalhar a doutrina, Deus deixou. Com o passar do tempo, até na época dos salmistas, a expressão apagar o nome continuou sendo usado como expressão idiomática. Sobre os ímpios, Davi fala, apaga-lhes o nome, não mais existem. Né? O Jesus lá no Apocalipse, o vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A expressão idiomática continua até na época de Jesus, porque a expressão idiomática não tinha problema. Sim. Então Deus também não é aquele camarada que vai exigir uma bolha. Aquilo que não atrapalha, você entendeu? Por exemplo, segundo os historiadores, quando você fala saúde depois que alguém espirra, isso é uma tradição pagã medieval, que acreditava-se que quando você espirra, a alma saía pela boca. Então eu tinha que falar assim, saúde, Deus te crie, te dê boa sorte para a alma voltar. Quem tem alergia, então, tá enrolado. Nossa, tá enrolado. Hoje, se alguém espirra perto de mim, eu falo saúde. Não estou necessariamente endossando... Que a alma dele volte pra Hoje eu dentro. estou sendo apenas educado, então algumas coisas permanecem, outras Deus foi tirando. Mas até que Deus fosse tirando, Deus é um pedagogo. Sim. Deus vai aos pouquinhos. Você vai aos Sabe da pouquinhos. nossa letargia em aprender Vocês têm também. vários livros aqui e tudo, né? Hoje eu conheci o pessoal que trabalha com a geográfica, por exemplo. Tá aqui o seu Nelson, a Fernando também. Uma Muito alegria obrigado, ter vocês aliás, viu? aqui. Eu sei que a geográfica ela tem, por exemplo, alguns livros que são para criança, que a ilustração é diferente da Bíblia em ação. Porque é para criança, a Bíblia em ação já é mais jovem, adolescente, que gosta de mangá, aquela coisa toda. Se você vai escrever um livro para pessoal mais erudito, mais um comentário bíblico, você não vai usar aqueles desenhos da Bíblia em ação, você vai adaptando aos poucos. Deus também fez isso. O povo não estava preparado para tudo. Então, por exemplo, a linguagem dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Peraí, mas se não existe outro Deus, por que você está... Se fosse olhar pela teologia de hoje, o correto seria dizer o seguinte, adore apenas a mim. Sim. Só eu que existo. Só eu que existo, mas não terás outros deuses diante de mim. Parece até que existem outros, ele só pediu para que não estejam na frente dele. Não é que Deus estava endossando o politeísmo, ele estava falando uma linguagem que o povo podia entender. Deus partia do conhecido para o desconhecido. Olha o outro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso era muito forte para os hebreus, por quê? Porque o nome da divindade, por isso que no princípio Deus não dá um nome para Moisés, o seu nome próprio de cara. Porque na cultura egípcia, o nome é uma coisa que se eu souber o nome verdadeiro de um Deus ou de uma pessoa, eu tenho um poder mágico sobre você. Entendi. Já era parte da cultura egípcia. Tanto é que os egípcios tinham 2 nomes. O nome verdadeiro e o nome que todo mundo conhecia. Fake e verdadeiro. Tem a ver também por eles não... o Nilo é um deus também para eles. O Rapi. Eles não chamavam de o rio, não é? O rio.
E os próprios deuses também tinham nomes secretos. Osíris tinha um nome secreto. Quem conhecia? Só o sacerdote. O Set também, Horus também, Ísis também, deusa Naamat também tinha, Maat também tinha, o deus Tot também tinha um nome secreto. E esse nome tinha que ser protegido, porque se eu pronuncio o seu nome secreto, eu tenho poder sobre você. Por isso que quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? O eu sou. Eu sou o que sou. Ele vai falar o nome dele para Moisés mais à frente, mas no início ele não fala de cara. E era muito importante a questão do nome. Por isso que Deus falou o seguinte, olha, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Isso então entra na cultura hebreia ou na cultura judaica, que eles passam então a chamar de Adonai depois de Hashem. Exatamente. Tiram fora o nome de Deus. Não vou falar o nome de Deus de qualquer maneira, exatamente. Agora alguém pode perguntar, então significa que esse mandamento foi só para o hebreu, não tem nada a ver comigo. Não, não é por aí. Um dos exercícios hermenêuticos que eu estou procurando fazer na Bíblia, junto com essa junção hermenêutica com a arqueologia, é conseguir separar na Bíblia, isso está em construção ainda, poderia até virar um próximo livro, o que é princípio e o que é aplicação. Eu vou explicar para os irmãos. O princípio vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar, o princípio nunca muda. O princípio não se negocia. Princípio é princípio. Mas o princípio se matiza na história, ele se historiza de uma maneira concreta. Quando ele faz isso, ele se adapta, ele se adequa, ele se atualiza. Olha que interessante. É o que a gente estuda a diferença de ética e moral. A ética não muda, a moral sim. Então vou dar um exemplo. Princípio, respeito. Eu tenho que respeitar vocês, eu tenho que respeitar a minha esposa, eu tenho que respeitar o pastor, eu tenho que respeitar o meu irmão, eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que respeitar todos. Sim. Agora, vamos fazer agora a aplicação desse princípio. Como é que eu aplico o princípio do respeito entrando numa igreja? Eu tiro o chapéu. Como é que eu aplico o princípio do respeito entrando numa sinagoga? Eu coloco o chapéu. Como é que eu aplico o princípio do respeito entrando numa mesquita? Eu tiro o sapato. Uau. É o mesmo princípio, mas a aplicação De muda. forma diferente. E eu noto que hoje, no mundo cristão, às vezes por ter uma dificuldade entre o princípio e a aplicação dele, às vezes a gente corre o risco dos dois lados. Letra A, tratar aplicação como princípio, ou letra B, querer atualizar princípio. Exato. Querer tratar princípio como aplicação, coisas que nós não deveríamos negociar. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas às vezes brigando por usos e costumes, que são uma aplicação, Sim. que varia de lugar para lugar. Vocês estão de camiseta, eu estou de camisa sem paletó e gravata. Sim. Quer dizer que nós somos menos crentes do que os do passado que usavam paletó e gravata? Não, era uma aplicação. Mas eu também tenho que cuidar com o que é o princípio que eu não posso negociar. Os 10 mandamentos, no formato que eles foram redigidos em Êxodo capítulo 20, são o princípio da lei de Deus aplicado à realidade dos hebreus. Sim, daquele tempo. Honra teu pai e tua mãe. E se meu pai e minha mãe já morreram? Eu tenho que pegar o princípio que está por detrás dessa palavra. É o que Paulo falou, o Espírito vivifica, mas a Sim, letra mata. sim. Porque a letra está ali adequada. Né? Então é isso que a gente tem que entender. Deus foi pegando os princípios eternos da sua lei, da sua vontade, e foi aplicando à realidade dos hebreus. Não terás outros deuses diante de mim. Imagem. Isso é muito legal. Eu convido vocês para visitar o Museu de Arqueologia lá do e NASP. vamos. Minha esposa tá querendo muito. Nossa, e lá tem uma coisa interessante, que nós temos ali alguns ídolos cananitas, originais. Que legal. Originais. E eu tenho 2 máscaras cananitas também, da época do Êxodo. Aham. Essas máscaras faziam parte de cultos dos cananeus. Como é que eles faziam o culto deles? Eles colocavam a máscara aqui e faziam um teatro para os deuses com música e dramatização. Os hebreus, e posteriormente os cristãos, aprenderam a louvar a Deus por tudo que ele é e por tudo que ele faz.
Então você tem os salmos de Todá, que são os salmos de agradecimento, e tem aqueles salmos de exaltação a Deus. Eu louvo a ti, Senhor, por quem tu és e pelo que tu fizestes em mim. Eu louvo a Deus porque Ele é o Criador, eu louvo a Deus porque Ele é a luz das luzes, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é grandioso, Ele é inefável. Eu o louvo por isso, mas eu também te louvo porque o Senhor me tirou da escravidão do Egito, da casa de Faraó, o Senhor me libertou, o Senhor curou minha doença, o Senhor me deu abrigo. É por isso que nós louvamos. Sim. No mundo pagão, não. No mundo pagão, e eu tenho isso documentado arqueologicamente lá no museu, eles louvavam os deuses para fazer um teatro onde os deuses seriam espectadores. Sabe quando a pessoa vai, por exemplo, a um grande teatro aí, Cirque du Soleil, ou lá da Broadway, que tem aquela cena com fogos e luzes e entra um elefante dentro que a pessoa... Uau! o espetáculo, tem a questão da magia do espetáculo, né? O espetáculo, ele quase que hipnotiza a pessoa. Aquele filme que te convence a sair dali e comprar uma série que a gente assistiu. Uma série e tudo mais e tal. E aquele show de luzes e sons. A pessoa, nossa, ele compra qualquer coisa. Ele compra qualquer coisa. Por isso que o que mais vende no cinema ali é o que tá de fora ali, o souvenir. É que nem quando você vai num brinquedo da Disney, sai do brinquedo e já vê sua foto cheio ali. de coisa ali e compra. Os pagãos pensavam isso dos deuses. Se fizermos um espetáculo tão grandioso, ao final do espetáculo, eles nos darão o que nós quisermos. Porque primeiro eles estão fascinados por nós. E segundo, porque eles querem mais. Lembra o Herodes lá com a menina cantando lá para ele, dançando? Ele falou assim, filha, uau, se você pedir a metade do meu reino eu te dou. Então por isso que eles cultuavam os deuses. Com máscaras... Como se fosse um carnaval veneziano. Exatamente. E as estatuetas. Aí Deus coloca o mandamento como? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, macebá, máscara, do que é em cima do céu e em cima da terra. Quando a gente vê isso dentro, isso resolve um monte de coisa, porque lendo isso fora de contexto, eu vou agora condenar tudo que vocês fazem aqui, porque vocês têm livros aqui com desenhos. Exato. A Bíblia proibiu fazer imagem, vocês estão fazendo imagem. Olha o problema de tirar o texto do seu contexto, como é que eu vou aplicá-lo de uma maneira anacrônica, ou seja, de uma maneira completamente artificial, fazendo o texto dizer o que ele não quis dizer. Só lembrando que o link da entrevista completa com o Rodrigo Silva está aqui na descrição, tá bom? Para que você possa acompanhar a entrevista na íntegra. Então não esquece também de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like no vídeo, curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.